Cenário Entrevista, edição especial de hoje, nós temos a participação do professor e também candidato a deputado estadual, Gedeão Amorim. Gedeão é natural da cidade de Icó, no interior do Ceará. Instalou-se em Manaus logo na juventude, graduou-se em filosofia e fez especialização em antropologia amazônica pela nossa querida Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. Posteriormente, se tornou mestre em administração na área de políticas e gestão institucional pela Universidade Federal de Santa Catarina. Dono de uma trajetória dedicada ao conhecimento e serviços prestados à sociedade, Gedeão tem no currículo aí a atuação como secretário de Educação do Estado do Amazonas, ficou à frente da Superintendência da Fundação Nacional da Saúde do Amazonas, também atuou como deputado federal e vereador. Professor Gedeão Amorim, muito obrigada pela sua presença, sua participação aqui conosco no Cenário Entrevista. Olá, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para mais uma entrevista. Eu tenho um apreço muito grande pelo cenário, né? Ou pela cenário, não sei como é que vocês consideram o gênero, né? A Paulinha é minha amiga querida de muito tempo e hoje tenho a alegria grata de ser entrevistado por você. Obrigada. Então, vamos começar o nosso bate-papo. E eu já começo, professor, o nosso bate-papo com aspas suas, muito interessante, concedida lá em 2013, logo quando o senhor foi diplomado como cidadão de Manaus pela Câmara Municipal por unanimidade. E aí, eu peço licença para ler aqui as suas aspas, que o senhor disse assim: escolhi esta cidade para criar meus filhos e netos, onde estou construindo a história da minha vida. Tenho muito respeito pelas pessoas daqui, pela forma respeitosa e hospitaleira que elas se tratam e tratam quem vem de fora. É uma honra ser considerado cidadão de Manaus. E aí eu entro com essa frase aqui que o senhor disse lá em 2013 para lhe perguntar: por que Manaus foi a escolhida para viver? Acho, sinceramente, que tenho nessa minha escolha, digamos assim, por Manaus, esse encontro, né, enfim, um certo dado místico, sabe? Porque poderia ter sido outra coisa. Eu tinha a expectativa de ir para a Europa quando eu vim para cá. Mas aí eu cheguei aqui. Foi uma oportunidade em que um dos meus irmãos já morava aqui, me convidou e eu vim para cá. Então, tem umas coisas na vida que talvez a gente não tenha muitos dados racionais. Mas cheguei aqui e eu aqui me enturmei. Eu sou agora um de nós. Também, junto com esse título de cidadão de Manaus, o senhor também recebeu o título da Assembleia Legislativa, em 2011, como cidadão amazonense. E também nessa mesma entrevista concedida há um tempo atrás, o senhor disse que acreditava que essa homenagem, esse sucessivo reconhecimento se deve muito ao seu histórico profissional, que mudou a história da educação do Amazonas. Para quem não se recorda, ou para quem é muito novinho agora, Gedeão também já foi secretário de Educação do Estado do Amazonas, na gestão do Eduardo Braga, na época da gestão do Eduardo Braga também. E entrando pela do Omar também. E também pelo Omar. E é uma pauta que é impossível as pessoas falarem professor Gedeão Amorim e deixar passar a pauta de educação em branco, né? Praticamente o seu carro-chefe. E o senhor diz muito que esse reconhecimento se dá por conta da sua dedicação ao conhecimento, ao estudo e à educação. Atualmente, como que o senhor enxerga o cenário educacional no nosso estado? Eu penso que nós evoluímos muito na educação básica e até mesmo no nível superior. E eu justifico. Eu fui pró-reitor na Federal de 97 a 2001 e eu tive a possibilidade de me agarrar na Lei de Diretrizes e Bases de 96 para a gente começar a formar os professores para a educação básica em nível superior. Era um cenário institucional muito complicado para a gente resolver essa equação, porque só tínhamos a UFAM que oferecia licenciaturas. Sim. E começávamos uma limitação aí. Se nós fôssemos depender das ofertas regulares dos cursos da universidade, nós levaríamos uns 100 anos para formar os professores que eram demandados pela população de modo geral.
né? Portanto, quando eu me agarrei com isso, eu tive que convencer nossos pares na universidade, o próprio reitor, para a gente fazer uma fundação e nós credenciarmos profissionais de gabarito para formar os professores. Ali começamos uma caminhada fantástica, porque você imagina que naquele tempo a gente não tinha as escolas que oferecessem ensino fundamental de 6º ao 9º ano, porque nós não tínhamos professor formado nas disciplinas específicas. Havia um déficit, né? Um déficit imenso. Ensino médio, então, nem pensar. E se essa era uma realidade de Manaus, no interior, então, a coisa passava bem distante. Os índices de analfabetismo no estado eram absurdos. Alguns municípios com marcas assim de 60%. Então, a gente tinha pela frente IDHs terríveis em educação, não é? E nós começamos ali com esse programa da universidade. Em seguida, eu saí da gestão superior da UFAM, fui para a UEA, e foi outro momento importante na minha trajetória, porque o governador, então, me deu a responsabilidade de organizar um curso de formação para professores, para séries iniciais, e eu fui depois convidado a assumir a Secretaria de Educação do Interior, já no final de 2003. Fiquei um ano e 8 meses. Foi bom porque eu aí dei um passeio pelo interior, conheci todas as nossas realidades, todas as cidades, todas as nossas escolas com suas deficiências, que eram muitas. Isso lhe deu um certo, perdão de interromper, mas isso lhe deu um certo conhecimento para abraçar a causa aliada à educação Muito. e tecnologia? Por exemplo, a gente tem um exemplo aí, o Centro de Mídias. Muito legal, muito boa pergunta. É interessante que isso. marcou, né? Que abriu fronteiras, abriu portas. Mas que a gente antes do Centro hoje. de Mídias, nós precisamos fazer umas calibragens, digamos assim. Pode fazer. Ainda para chegar aí. Deixa eu te falar, nós éramos tão despreparados do ponto de vista das condições de gestão, que nós não tínhamos computadores nem sequer na própria SEDUC. Nós não tínhamos um sistema de gestão educacional propriamente dito, e hoje o Amazonas tem um dos melhores do Brasil, que data dessa época também. E fomos calibrando, as escolas nós fomos arrumando, porque imagina, nossas escolas eram todas desprovidas de climatização, eram nesse calor intenso que é próprio da nossa região. Imagina uma criança e um professor dentro de uma sala de aula, que pode resultar? A aprendizagem era mínima, né? E escolas de turno único. Então nós tivemos que lidar com tudo isso, rompemos, fomos construindo escolas, ampliando escolas, e nós fomos cumprindo aquela primeira etapa da dialética, que é atingir a lei da quantidade. Quando a gente fez a lei da quantidade, nós demos um salto. E aí nós nos voltamos para os direitos dos garotos que moravam distante nas comunidades do interior do Amazonas. E, meu amigo, minha amiga, talvez você conheça o Amazonas, mas tão grande, tão distante, tão misterioso. Tão complexo. Tão complexo. E nós nos deparamos com essa responsabilidade que é constitucional. E aí começamos a pensar numa parafernália que fosse capaz de fazer isso. Pela primeira vez no mundo, alguém ousou fazer aulas em tempo real para as comunidades do interior do Amazonas. Não estou falando das cidades, estou falando das comunidades mais enternecidas. Naquela época era uma visão muito à frente. Né? Muito à frente. E até acharam que isso era uma coisa meio que de devaneio e tal. mas a gente já sabia claramente que o mundo caminhava na direção da digitação, né? Ou digitalização. Qual o segredo ou qual o caminho para que a educação seja, de fato, uma ferramenta de sucesso no contexto populacional? Sabe, Priscila, há uma coisa que talvez a população, às vezes, não perceba como um todo. Mas a educação, como política pública, ela tem que ser o caminho essencial para o desenvolvimento de uma nação como um todo. É assim que a gente enxerga. Para mim, a educação é a alavanca assim, central do desenvolvimento de uma nação. E não é para ser uma coisa classista ou privilegiada. É uma política pública para todas as crianças, para todas. Assim, nós não gastaríamos
tanto com dispêndios de saúde pública, com dispêndios com segurança. A gente volta já já com mais um bate-papo aqui com ele. Fica aí que a gente volta. De volta com o Cenário Entrevista Edição Especial, o convidado de hoje é o professor Gedeon Amorim, que já bateu um papo aqui conosco sobre a questão educacional. E agora, professor, a gente vai adiantar aí a nossa conversa. Eu também não tenho como fugir da sua atuação à frente da Superintendência da Fundação Nacional de Saúde do Amazonas, a FUNASA, entre os anos de 2013 e 2014. Confere? Sim. Tá certo. Né? Que o senhor realizou aí um trabalho responsável, contribuindo para a melhoria pública e ambiental, tanto na capital e no interior. Mas uma coisa que nos chama a atenção, e nós aqui da Cenário não podemos deixar passar também, é que eu queria abrir aqui um breve destaque para o seu olhar voltado para os direitos e igualdades dos povos indígenas, das comunidades indígenas, né? Dentre os seus trabalhos desenvolvidos, eu tenho aqui que o senhor entregou a Casa de Saúde do Índio na M010, o que possibilitou uma maior capacidade no fluxo de atendimento aos povos indígenas. Também, enquanto vereador, apresentou à Câmara em 2019 uma moção de apoio ao movimento indígena em favor da manutenção da CESAI e a não municipalização de saúde indígena no Brasil. Ou seja, o senhor sempre preocupado com esses pontos que envolvem as causas dos povos originários. Só poderia citar assim para a gente o porquê e qual a sua ligação com essa pauta? Eu penso que um dirigente público no Amazonas em particular, né, para não falar do Brasil, mas do Amazonas essencialmente, principalmente, né? Não dá para você deixar de cuidar das populações indígenas. Eu tive, posso dizer assim, um papel relevante na questão da educação. Nós criamos uma gerência de educação escolar indígena, um conselho de educação escolar indígena. Nós terminamos promovendo, muitos profissionais indígenas. Olha, que coisa maravilhosa você começar esse processo todo, você escolarizar os indígenas, oferecer curso superior e hoje você contar em diversas comunidades indígenas com mestres e com doutores. Olha, na nossa gerente escolar indígena, aqui da SEDUC, ela foi ser a coordenadora nacional do Ministério da Educação, coordenadora de Educação Escolar Indígena. Porque era uma gestão tão profícua, tão voltada com respeito, porque se a educação numa sociedade democrática, ela não pode ser segregadora. Nós tínhamos muitas dificuldades antes de ver esse pessoal com as mesmas condições de direitos, né? Portanto, nós assistimos assim. Eu tive essa passagem muito rápida pela FUNASA. A FUNASA é um órgão vinculado ao Ministério da Saúde que há muito tempo vem sendo desmantelado, que ele já foi ligado com a questão da saúde indígena propriamente, cuidava das águas, das populações, e etc. e tal. E, finalmente, quando eu cheguei na FUNASA, era uma situação bastante precária já, né? Nós fizemos o que pudemos. Em muitos lugares, criar banheiros para as populações, né? E até mesmo de cidades do interior, não apenas indígenas, colocar água, né, em alguns municípios, tipo Benjamin Constant, uma comunidade, é uma cidade, Filadélfia, ali muito grande. E a questão dos DICEI, o Brasil está dividido em DICEI, são os distritos sanitários indígenas, né? E aqui no Amazonas somos muitos. O de Manaus, inclusive, ele abrange 19 municípios aqui por volta. Eles cuidam exclusivamente da saúde dos índios. Ocorre que há casos, eles fazem medicina preventiva, saúde preventiva, até muito bem, pelo estado inteiro, sabe? Tem indicadores muito bons. Ocorre que há quadros patológicos por aí afora que não dá para resolver no município, então tem que vir para Manaus.
E aqui nós temos que ter uma casa de passagem para a gente acomodar essas pessoas que vêm, às vezes vem família toda, né? E era uma instalação muito limitada ali. Nós, então, resolvemos trabalhar um projeto e ampliamos bastante. Hoje eles têm uma casa relativamente confortável, isso já acolhe muito bem, encaminha. Costumes, respeitando a essência deles, né? Cada um, tá bom? Maravilha. Então, minha passagem por lá foi muito importante nesse sentido. Acho que a gente humanizou um pouco mais. O que é mais importante de tudo isso é uma leitura antropológica mais democrática, de você começar a oferecer os mesmos direitos para os indígenas que tem a sociedade nacional como um todo, não é? Isso vai dando entendimento geral, vai gerando um novo imaginário social, né? Tá certo. Passando aqui, economia, senhor Gedeão Amorim, Zona Franca de Manaus, o que o senhor tem a dizer? Pois é, a Zona Franca... Eu cheguei... Essa pauta complexa, que é a Zona Franca, constantemente atacada. Pois é, a Zona Franca de Manaus é um capítulo sem fim. É uma novela. É uma novela fantástica. Olha lá, deixa eu te falar. Eu cheguei em Manaus em 1970, ainda adolescente. Nós éramos aqui menos que 300 mil habitantes. Eu vi essa cidade inteira crescendo a esse ponto. E vi exatamente, quer dizer, a institucionalização da Zona Franca foi em 1967. Então, eu cheguei aqui no grosso do comércio da Zona Franca, aquele negócio todo, e foi crescendo o parque industrial daqui, né? O pessoal estava muito bem aproveitando os incentivos constitucionais, e a Zona Franca se tornou esse parque industrial que hoje a gente conhece, poderoso, fecundo, né? E ele atraiu a todos nós, não apenas do Amazonas, como também de outros estados brasileiros, porque nós precisamos trazer mão de obra qualificada ou menos qualificada, e não apenas para a indústria, mas para todo o invólucro aqui da capital. Então, ela até hoje é a base da nossa economia, é o que mais representa, né, nossa matriz, mas eu penso que nós precisamos fortalecer outras iniciativas. Matrizes auxiliares? Acho que não auxiliares. Complementares? Complementares. Eu acho que nós temos um estado grande, fecundo, rico de natureza e que cabe a gente operar com ciência e tecnologia. Eu acho que é uma coisa importantíssima. Todos nós temos uma compreensão. Não se pode intervir sobre a Amazônia que não seja com orientação científica. Exato. Isso é a primeira coisa. Porque todo mundo quer defender a integridade do Amazonas, da floresta, dos rios, mas não conseguem dedicar a essa realidade as condições de possibilidade para ela se manter assim. E quais são as condições? Ora, nós precisamos trabalhar com tecnologias, nós precisamos fazer com que o homem da floresta ele tenha ferramentas novas, ele possa conviver com a natureza, tirando o seu sustento, explorando a natureza, como a gente explora no mundo inteiro, desde os tempos mais remotos, mas com a racionalidade devida. Né? Tá certo. É isso. Nós vamos de novo para um breve comercial, mas fica aí que a gente já volta com mais bate-papo com o professor Gedeão Amorim. Estamos de volta com o Cenário Entrevista, continuando aqui o nosso bate-papo com o professor Gedeão Amorim, que já deu uma aula aqui de educação, já falou sobre Zona Franca, já falou sobre a pauta com um olhar com mais cuidado aos povos indígenas, e agora nós vamos falar aqui sobre a sua mudança de partido e candidatura, que eu tenho certeza que o pessoal ali que está assistindo está esperando. Imagino que sim. A gente deixou para o último bloco, porque a gente não é bobo nem nada, né? Vamos lá, professor. Mais de uma década dentro do MDB, o antigo PMDB. Eu queria saber como é que foi para o senhor sair, desfazer esse laço, essa união tão longa, praticamente um casamento, né? Teve algo aí nessa saída? Foi uma questão ideológica? Foi uma questão de desgaste? Você pode contar aqui para a gente? Olha, antes que eu entre no particular, é assim.
Eu não tinha nada a ver com esse negócio de atividade eleitoral, nem partidária. Eu sou um professor. Eu me caracterizei aqui no Estado com a trajetória de gestor educacional. Eu tenho uma trajetória, eu acho que única. Em 2014 eu me candidatei, propriamente. O senhor veio aqui em 2014? Federal. Federal, né? Fui bem votado e tal. Fiquei como suplente. E assumi como suplente durante um ano. Foi uma experiência muito boa e tal. Acho que tive uma boa participação para um estreante na Câmara Federal, que aquilo é um mundo de coisas, né? Você imagina você ter uma Câmara com 513 deputados, uma Câmara cheia de articulações diferenciadas e tal. Mas me sobressaí muito bem. Não consegui a reeleição em 2018, e aqui começa a minha meu castigo com o partido, porque em 2018 eu poderia ter coligado e eu ter sido eleito. Mas aí o presidente do meu partido não me permitiu. Não houve a coligação, eu fiquei com 50 e tantos mil votos e, portanto, não fui reeleito. Bom, frustração, porque cada vez que você perde uma eleição, quer dizer, ninguém perde eleição, a gente deixa de ser eleito, né? Eleição é para a gente participar, né? Então, mas eu tinha mandato já na Câmara Municipal, permaneci, e eu achei que a minha eleição poderia ser razoável. Ocorre que no MDB, eu fui, durante esse tempo, campeão de votos. Sim. Mas o partido estava tão desprestigiado que a gente não conseguia o quociente bastante e, portanto, eu não consegui a eleição, né? Fiquei de fora, mas fiquei muito decepcionado. Comecei a me dar conta de que eu estava sendo assim, meio tratado com menos cuidado e tal. E eu saí. Comuniquei ao presidente, eu estou saindo, não tenho mais futuro aqui e tal. Até pensei que eu não fosse mais mexer com política, mas convenhamos, eu acho que com o conteúdo que eu tenho, com a experiência que eu tenho, com as coisas desse estado inteiro que conheço, dessas realidades múltiplas da gente, eu me encorajei e o Davi, o atual prefeito, que é meu velho amigo, me convidou para me filiar ao seu partido. Pois é, o Avante, O Avante. Agora estou aqui no Avante. É isso que eu ia lhe perguntar. Por que o Avante? Porque exatamente é uma questão de circunstância mais apropriada. O prefeito Davi, quando ele era presidente da Câmara, ele chegou aí em Brasília com outros colegas de partido para me convidar para me sair do MDB. E disse, você tem garantia de que você será eleito. E com 40 mil votos, eu imagino que eu tive 51 mil votos. E teria sido eleito matematicamente. Matematicamente. E aí, na eleição para vereador, do mesmo modo. Eu prefiro agora me candidatar e, se possível, ser eleito como deputado estadual, porque eu acho que eu tenho muito a contribuir. Com a educação, em primeiro lugar, mas não somente. Educação, nós precisamos atualizar a educação do estado do Amazonas. Vou dar só um exemplo. Não é mais possível você terminar o ensino médio e você não ter uma formação tecnológica. O senhor falou aí, o senhor já adiantou, vem como candidato a deputado estadual nessas eleições de 2022. O que esperar de um bom deputado estadual, professor? Essa pergunta ela é fulcral. Político que não conhece as nossas realidades, que não sabe da pobreza que existe entre o nosso povo, sabe, ele não está habilitado para exercer um cargo de um deputado. Político que não conhece a vida das pessoas pobres e carentes. Eu acho que qualquer pessoa pode se candidatar, é de direito, mas é preciso que a gente tenha uma competência. Para que a gente existe? Para que a gente constitui um Estado? É para não deixar ninguém para trás. Nós temos equações muito perversas entre nós. E eu acho que eu estou me candidatando pela primeira vez para deputado estadual. Se caso eleito, professor Gedeon Amorim, deputado estadual, o que a população pode cobrar, o que a população pode pedir, o que a população pode esperar? O que eu tenho de compromisso é, primeiro, essa minha competência toda, que eu acho que tenho para isso.
pois é o meu compromisso com o desenvolvimento do Estado. A casa de uma família vai bem quando todos contribuem para dentro da casa. Exato. Quando a gente aumenta o conforto da gente, melhora as condições de vida e tal. Passa agora, a nossa grande casa, onde todos nós moramos no Amazonas, tem muita gente que não está contribuindo para dentro de casa. Não foi originalmente uma escolha de ninguém. É preciso que o Estado comece a fazer correções de base. Eu acho que tem duas coisas assim, fundamentais para a gente cuidar. Duas. Primeiro, eu acho que a questão da habitação é uma coisa para resolver de imediato. O déficit habitacional no Amazonas é muito grande, como é no Brasil inteiro. Mas depois disso, o Estado tem que criar condições infraestruturais para que um Estado do tamanho do Amazonas ele possa se comunicar por estradas, por portos bons, por aeroportos, que tenha comunicação de boa qualidade, que tenha energia de boa qualidade. A infraestrutura é fundamental. Sabe? É uma coisa, nós falamos de turismo e disso e daquilo, mas tudo isso está ligado a essas condições todas. Quando isso for acontecendo, a gente vai melhorando as condições e as opções de vida das pessoas. O que o Gedeão Timóteo de Amorim do passado diria para o Gedeão Amorim de hoje? Acho que eu venho numa trajetória de vida assim, buscando cada vez mais aprimorar o meu conhecimento, ter mais generosidade com as pessoas. Eu acho que essa questão da alteridade, da gente respeitar o outro, da gente se enxerga na possibilidade do outro, aí você começa a ser mais generoso. Eu acho que um político que não olha por aí, político que quer ser empresário politicamente, eu acho que não é um bom caminho para a sociedade. Pode ser bom para ele, mas você enriquecer como empresário político não é um caminho bom para a sociedade. E o que o homem Gedeão Timóteo Amorim diria para a família e para os amigos? Do passado diria hoje? Eu, infelizmente, perdi muitos amigos recentemente com essa doença aí, enfim, mas eu acho que eu não mudei muito, não. Meus amigos, eles me procuram, me ligam qualquer dia, em qualquer hora. Eu não sou pessoa de formar muitos grupos, eu sou muito simples no meu modo de viver. Não tenho não tenho vaidades assim, muito caros, não, tá? Muito simples a minha vida. O que pode esperar de mim é que a gente continue vivendo e se sendo solidários, né? Esperem de mim uma grande contribuição que eu pretendo dar para o desenvolvimento do nosso Estado. Eu não quero ser apenas mais uma pessoa para participar do processo eleitoral de reeleição do governador. Eu quero ser um deputado crítico. Então esse é o seu recado? Daqueles que vai na tribuna e denuncia o que não está correto. Essa é a maneira mais honesta e mais correta de você ajudar o seu governador a ser um grande governador. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco nessa edição especial do Cenário Entrevista, que termina agora. Eu agradeço a sua audiência, a sua participação e a qualquer momento a gente volta com mais entrevistas como essa de hoje. Tchau!